Bom, então nós vamos continuar a nossa aula, né? Nós já explicamos sobre a projeção de demonstração de fluxo de caixa e agora nós vamos tratar das projeções, da projeção da demonstração de resultado do exercício e do balanço patrimonial. Então, é importante nós revermos esse diagrama aqui, a projeção, uma abordagem simplificada do Gitman, né? Em que a gente tem aqui a demonstração do resultado do exercício, que é a primeira demonstração que a gente vai projetar. Eu já vou explicar como faremos isso, e com base nas informações dessa projeção da DRE, a gente consegue projetar o balanço patrimonial e também o fluxo de caixa. No caso, a demonstração do fluxo de caixa nós já estudamos. No caso, esse diagrama aqui, né, ele é mais claro exatamente o que a gente precisa. Nós precisamos projetar a DRE e precisamos, para projetar o balanço patrimonial existente. Então, com os dados do balanço patrimonial existente, ou pré-existente, né, ou do exercício anterior, a gente, com base na expectativa de vendas e nos dados da DRE projetada, a gente consegue construir um balanço patrimonial projetado. Então, vamos lá ao caso concreto, né, planejamento de resultados na abordagem simplificada proposta pelo Lawrence Gitman, o livro que a gente usa para explicar essa metodologia. Então, primeira coisa, apoia-se nos conceitos de regime de competência para projetar o lucro da empresa e a posição patrimonial geral da empresa. Os diversos enfoques de estimativas baseiam-se na crença de que as relações financeiras refletidas nas demonstrações passadas, elas não se modificarão, então elas se repetirão. Essas relações existentes, por exemplo, 30%, contas a receber representam 30 dias das vendas anuais. Essa relação, ela nasce de uma política de crédito da empresa, que normalmente tem um grau de estabilidade. Se a empresa decidir restringir a política de crédito, adotando uma política de crédito mais rígida, por exemplo, a média de contas a receber não vai ser mais 30 dias, e sim 20 dias. Então, quando a gente projetar a demonstração, o balanço patrimonial, a gente tem que rever essa relação, porque a informação do passado não vai se refletir, né? Isso que o professor acabou de explicar serve também para as outras relações, como, por exemplo, o período médio de estocagem, como o período médio de pagamento, né, associado às compras. Então, você tem que estimar o valor das compras e aplicar um prazo médio de compras para você saber quanto que se espera que o balanço patrimonial vai ter de fornecedores a pagar, né? E assim em relação aos demais itens, né? Ok, para as projeções das demonstrações contábeis, precisamos, então, das demonstrações do ano precedente e da previsão de vendas. Eu falei ainda há pouco que era necessário o balanço patrimonial precedente, mas a DRE precedente também é interessante, né? Porque na DRE precedente você também tem algumas relações que existiam anteriormente e que você, se não tem informação muito precisa, você pode replicar para o ano seguinte. Então vamos lá, para projetar a demonstração de resultado do exercício, a DRE, a nossa DRE, a gente precisa primeiro usar como referência porcentagem das vendas da DRE precedente, né? Então a gente olha a DRE precedente e vê quanto por cento das vendas, né, quanto por cento de aumento das vendas a gente vai estimar, né? Segundo, quanto representam os custos em relação às vendas e quantos representam as despesas em relação às vendas. Se eu faço uma projeção de venda, um aumento de venda, esses custos e despesas a gente prevê que aumentam também. Só que tem um detalhe que não está escrito aqui.
Quando a gente considera esses dois aspectos, a projeção de aumento de custos e despesas, é importante separar o que é custo e despesa fixa do que é custo e despesa variável. Por quê? Porque as fixas não aumentarão, a não ser por um reajuste inflacionário ou algum reajuste contratual, e as despesas e custos variáveis que vão se alterar em função do aumento do volume de venda. Então, de simples modo, se as vendas aumentam 10%, custos e despesas variáveis aumentam 10%, e custos e despesas fixas não aumentam, eles continuam iguais. Sempre lembrando que a gente aqui vai abstrair a questão da inflação. Hoje nós temos no Brasil um nível de inflação que tem aí, no ano de 2021, deve chegar próximo a 2 dígitos, né? Pode ser que seja 9, 10, talvez um pouco mais até. E aí já temos uma situação que temos que considerar num orçamento de um ano para outro essa expectativa de inflação. Tá? No caso, para projetar o balanço patrimonial, usa-se o financiamento externo da empresa como uma variável de fechamento após estimar o valor de algumas contas específicas. Algumas contas específicas a gente já vai conversar. Então, as contas de capital de giro, elas têm uma relação com as vendas, né? Elas têm uma relação proporcional com as vendas. Essa relação proporcional só muda se a empresa mudar a política de crédito, política de pagamento, política de estocagem. Se mudar essas políticas, é importante refletir essa mudança no balanço patrimonial que é importante, é necessário, na verdade, que será projetado. Né? As outras contas, as contas do patrimônio líquido, elas nascem do lucro que foi projetado, quanto que do lucro vai ser acumulado, retido, e quanto que será distribuído. O que for distribuído vai acabar pingando lá no passivo circulante, e as duas outras partes, que são o passivo não circulante e o ativo não circulante, ou aquela parte permanente, a gente faz por conhecimento em função da política de financiamento, política de investimento da empresa. Se a empresa fizer investimento, tem reflexo no ativo permanente dela, né, ou no ativo não circulante, de uma maneira mais abrangente, e se ela tiver financiamento definido com antecedência, então ela vai ter que considerar isso no balanço. Mas, depois de fechar todo o balanço com todas essas contas, como a gente está diante de um orçamento, o balanço não vai fechar automaticamente. E a diferença entre o total de origem e o total de aplicação, nós vamos colocar numa variável de fechamento que se chama financiamento externo necessário. Porque é mais comum que a empresa cresça e que tenha mais aplicações e que, para subsidiar, para sustentar essas aplicações, a empresa tenha que buscar financiamento. Buscar financiamento bancário também, financiamento bancário, debênture, capital próprio, inclusive retenção de lucro, se for possível, se o lucro for suficiente. Essa informação de financiamento externo necessário é a informação que nós queremos saber com antecedência para a gente se planejar, os administradores, nos planejarmos e tomarmos decisões antecipadas em relação às necessidades de capital para manutenção, para crescimento da empresa. Tá certo? Então, vamos ao caso prático. Exemplo da projeção da demonstração do resultado do exercício da companhia Vectra Manufacturing. Né? Nós já usamos uma versão do livro do Gitman mais atual. Tá? Essa 2004 aqui eu tenho também, mas o exercício foi pego ali, mas não tem grande diferença. Então nós temos uma demonstração de resultado de 2003 que tem essa cara, né? Como a gente está vendo, vendas de 100 mil, né? Custo dos produtos vendidos já classificados nos custos fixos e custos variáveis, lucro bruto, lucro da atividade fim da empresa,
despesas operacionais, algumas fixas, algumas variáveis, resultado das operações, despesas financeiras, lucro base de cálculo para imposto de renda, né, o LAI. Aí calculamos o imposto de renda, que não foi dito, mas a gente tem que estabelecer uma relação proporcional, né? Quanto que 1.350 significa de 9.000. Né? Então esse percentual a gente tem que calcular. Dividendos propostos, nesse caso aqui foram 4.000, a gente também tem condição de estabelecer uma relação aqui, em relação ao lucro do exercício. E o total de lucros retidos. Importante, pessoal, você lembrar que essas duas informações finais aqui, elas não são da DRE, não são típicas da DRE, são informações gerenciais. Essas duas informações, o finalzinho delas, elas estão lá na demonstração de lucros e prejuízos acumulados da empresa, né? Mas eles estão aqui porque essa informação é necessária para a gente poder projetar o balanço. Então vamos lá. Admitindo-se que essa empresa Vectoring espera um aumento de vendas de 35%. Esse dado já foi discutido no início nessa unidade. Nós falamos sobre as técnicas de previsão, fizemos um orçamento específico, caso brasileiro, considerando ICMS e IPI. Aqui a abordagem é simplificada. Vejam que nessa demonstração de resultado nós não falamos sobre deduções de vendas, ela é uma abordagem simplificada. Nós estamos falando sobre a receita de venda geral. Então aqui a gente poderia considerar que essa receita de vendas, inclusive, é uma receita de venda, receita líquida, tá, pessoal? Ok. Então se aumenta 35%, aquilo que era 100.000 passa a ser 135. Joia. Do custo do produto vendido, eu vou somar ele no final, isso aqui é um subtotal, 94.000. Eu tenho que 40.000 é fixo, veja, 40.000 é fixo, e 40.000 aumenta 35%. Se aumentarmos 35% acima de 40.000, ou seja, multiplicando 40.000 por 1,35, nós chegaremos ao valor de 54.000, não é? Então, aqui, pessoal, não vai caber se eu escrever aqui, mas é 40.000 vezes 1,35. Com um pouquinho apertado, né? Então, dá os 54.000. Ok. Então, 54 mais 40.000, a gente tem um custo do produto vendido de 94.000. 135 menos 94, nós chegamos ao lucro bruto das operações da Vectra, que é 41.000 reais. Então, 135.000 menos 94.000, nós temos o lucro bruto, que é 41.000. Com as despesas, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Com as despesas, faremos a mesma coisa. As despesas fixas lá de 5.000, elas permanecem e as variáveis são acrescidas em 35%. Então, as despesas ficam em 6.750, mais 5.000 dá 11.750, 41.000 menos 11.750, nós teremos um resultado operacional de 29.250. Despesas financeiras, se você já esqueceu quando aprendeu, lembre-se agora, elas são fixas. Por quê, professor? Elas modificam ao longo do tempo. Porque elas não modificam em função do volume de venda, elas modificam em função do volume de financiamento. Se amortizar o financiamento, diminui a dívida, paga-se menos juros. Se contrair mais financiamentos, aumentam as dívidas e, portanto, paga-se mais juros. Então, nesse caso, não foi falado nada sobre dívida, sobre aumento ou redução, então as despesas financeiras são fixas, elas continuam iguais, né? Ok, nós aí chegamos no LAIR, né? Aqui
chegamos no lucro antes do imposto de renda, e eu já vou acabar essa DRE porque o tempo se esgotou. No próximo vídeo.